Olá, estamos dando continuidade à história da descoberta do fóssil mais famoso das Américas, o fóssil de Luzia. Na primeira parte nós contamos sobre Peter Lund, Annette Lemper e André Proust, personagens importantes na descoberta desse esqueleto que hoje nós conhecemos como Luzia. Quando nós terminamos de comentar, esse esqueleto havia sido enviado para o Museu Nacional e ele ficou lá encaixotado durante muitos anos, junto com outros esqueletos, outros fósseis que foram para lá a fim de serem pesquisados. Mas o que mudou? Ele era somente mais um no meio de tantos. Como que esse esqueleto, encontrado aqui na região da Lapa Vermelha, no município de Pedro Leopoldo, como que ele vai se tornar o fóssil mais famoso das Américas? Bem, nós primeiro precisamos conhecer um outro personagem que vai fazer toda a diferença nessa história. O professor Walter Neves. Ele é professor da USP, bioantropólogo, e ele estava trabalhando com esqueletos, com crânios achados aqui nessa região central de Minas Gerais, e ele, observando a forma com que esses crânios eram, ele então começou a entender que aqueles crânios eles tinham alguma coisa diferente. E ele vai desenvolver então uma nova teoria. No entendimento do professor Walter Neves, para a época, ele achava que aqueles crânios tinham formas de crânios de pessoas negroides. Pessoas, por exemplo, como os aborígenes da Austrália ou os negros africanos. Então, a partir disso, ele vai criar uma nova teoria sobre o povoamento humano das Américas, que é a teoria chamada dos dois componentes. Nessa teoria, o professor Walter desenvolve a ideia de que antes dos avós dos índios, daquele povo que a gente conhece como cultura Clovis, que eram asiáticos, antes deles chegarem, segundo o professor Walter Neves, um povo de origem negra havia atravessado o Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca, e descido aqui para as Américas. E isso há cerca de 14 mil anos atrás. Essa é a teoria dele. E ele estava trabalhando nisso, algumas pessoas apoiavam, outras não, e ele era muito criticado por causa dessa teoria. Até que ele resolve ir ao Museu Nacional. E lá ele abre a caixa onde está esse esqueleto que veio da Lapa Vermelha, aqui da região de Pedro Leopoldo. Quando ele abre essa caixa, ele então pede que seja feito um teste de carbono 14. Esse teste consegue determinar a idade aproximada do objeto, do esqueleto, que é a qual esse teste é aplicável. Então você chega muito próximo da realidade. Quando ele fez o teste, eles tomaram, gente, um susto. Foi muito grande. Aquele esqueleto que estava ali, ao ser feito o teste, o teste apontou que a idade daquele esqueleto era entre 11.000 e 11.500 anos. Era simplesmente o fóssil humano mais antigo já encontrado em toda a América. Aquilo foi um burburinho. Eles ficaram assim, abismados com aquela descoberta. Ou seja, a presença humana nas Américas era muito anterior ao que eles haviam pensado. Porque se tinha um povo habitando nessa região central do Brasil há 11.500 anos, eles levaram uma quantidade grande de anos para atravessar do Alasca, descendo pelo Canadá, Estados Unidos, América Central, entrando pelo Brasil, até chegar a essa região. Então, a teoria dele começava a ter um forte fundamento. E o fundamento era aquele fóssil. E eles então começam a pesquisar mais sobre aquele fóssil e resolvem dar um nome para o fóssil. Então, você nunca talvez tenha parado para pensar por que aquele fóssil chama Luzia. De onde veio isso? Nós tivemos a honra de receber o professor Walter Neves em 2018, no primeiro dia de Luzia. E ele então nos contou essa história. Eles resolveram batizar o fóssil. Alguns sugeriram, alguns da equipe do professor, que o nome fosse uma homenagem ao chamado fóssil hominídeo mais antigo na escala de evolução segundo a teoria do Darwin. É de um
ser, né, que é um Australopithecus, encontrado lá na África, também feminino, né, que eles deram o nome de Lucy. Né? Lucy, então, seria o primeiro dessa escala de evolução, o mais antigo. Né? E então, algumas pessoas sugeriram, vamos chamar então esse fóssil de Lúcia? Aí o Walter falou, não, está muito parecido com a Lucy, né? E vamos pensar alguma coisa para abrasileirar ainda mais, né, esse fóssil. E aí então, né, ele teve a ideia de dar o nome de Luzia. É aí então que surge esse, né, personagem, né, que é Luzia. O Walter, né, depois de seus estudos, chama a imprensa, né, e no jornal A Folha de São Paulo, no dia 5 de abril de 1998, sai uma reportagem referente aos estudos sobre esse fóssil. E na reportagem, né, aponta, então, aquele esqueleto, não só como o mais antigo, mas como a primeira brasileira. Então, Luzia recebeu, né, essa alcunha, né, Luzia, a primeira brasileira. E aquilo se expandiu pelo mundo inteiro, né, e tomou fama. Né, de tal forma que o próprio Walter não tinha mais como voltar atrás. Né. Aquele esqueleto passou a ser conhecido no mundo inteiro como Luzia. Né, e serviu, né, de pesquisas, né, pelos bioantropólogos lá do Museu Nacional, né, estavam trabalhando esse esqueleto de outros aqui da região. Né, aqui, como eu disse anteriormente, né, foram encontrados muitos esqueletos humanos, né, vestígios humanos antigos, entre 8 e 10 mil anos. A própria região de Pedro Leopoldo, né, forneceu crânios de 10 mil anos que estão expostos no Museu de História Natural da UFMG. Né? Quem vier aqui a Minas e quiser ver, pode ir até lá. Né? Eu aconselho, tem muita coisa interessante naquele museu, como também no Museu de Ciências Naturais da PUC, onde o nosso querido professor Cartelli, paleontólogo, né, continua como curador. Mas é isso. Né? Então, Luzia, ela foi sendo construída. Né? Foi sendo construída. Primeiro, ela começa com Peter Lund, as descobertas da nossa região. Depois com a equipe da professora Annette Lemme-Ampère, né? E dando continuidade com André Proust, né? E depois em Walter Heves, e por último, uma outra história para outro dia, né? A nova Luzia surge com André Strauss, que dá continuidade ao trabalho do nosso querido amigo professor Walter Heves. A gente conta essa história em outro dia, ok? Até lá, né? Espero vocês. Um grande abraço.